pedir o pessoal se acomodar, né? Quem está chegando agora. Então, bom dia a todos. Bom dia. Feliz de receber vocês aqui, com representantes de outras casas espíritas, né? Estamos muito felizes de que todos possam compartilhar conosco, né, os ensinamentos que vão vir aqui do Dr. Paulo. Então, eu convido a todos para a gente fazer uma oração, que a gente possa se ligar à nossa mentora da casa, que é Maria de Nazaré, que ela possa nos envolver em suas luzes, em suas bênçãos, e que assim todos nós consigamos registrar o que for necessário para cada um de nós, no nosso espírito, dessas palavras, dessa seiva suavizante que vai vir para cada um de nós. Que Maria abençoe o Dr. Paulo. Vamos pedindo a cobertura de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, para que consigamos todos, juntos, num só pensamento, num só coração, estarmos aqui, disponíveis também para a equipe espiritual, que vai trabalhando em cada um de nós tudo aquilo que nós vamos precisar. E assim, felizes por aqui nos encontrarmos, nós vamos então passar a palavra para o Dr. Por favor, doutor. Ele mesmo vai se apresentar, né? Então a gente está muito contente de você ter vindo aqui, e a esposa dele também vai auxiliá-lo, então qualquer coisa que precisar a gente está à disposição aqui no Puxa vida, quando eu sentei aqui não tinha tanta gente, hein? E não tem ninguém armado aí não, né? Não vou receber nenhum tiro, nem... né? Tem uma história, né? Tem uma história. Tem uma... Você está contando isso. Tem uma história de um tiro que eu já recebi, mas foi uma coisinha à toa, né? Foi só uma coisinha à toa. Então, eu sou o Paulo Leal, eu estou em Campinas desde 1980. Eu vim para cá, depois de ter passado 2 anos em Jundiaí, onde eu morei e trabalhei. Não propriamente em Jundiaí, eu trabalhava em Campo Limpo Paulista. Eu era pediatra do Hospital Bom Samaritano, olha o nome, né? Bom Samaritano, lá em Campo Limpo Paulista. Depois de lá eu vim para cá. Para cá eu tive a oportunidade de ser professor de pediatria da PUC, onde eu fiquei 8 anos. E durante um bom tempo da minha vida profissional, eu estudei por mais de quase 20 anos homeopatia, acupuntura, fitoterapia chinesa, espiritismo, por que não, né? Estudei também sobre a doutrina espírita, e hoje eu estou trabalhando no consultório e gosto demais do que faço. Gosto muito do que faço. Eu até aperto aqui essa bengala que eu estou sendo obrigado a usar esses dias, porque recentemente eu fui premiado com um pequeno AVC, que não tirou a minha lucidez, me tirou um pouco do equilíbrio, mas eu estou aqui com muita alegria no coração, muito feliz, porque esse assunto que eu vou abordar hoje diz respeito a cada um de nós. Diz respeito a como nós estamos estruturados, né? E eu estou aqui graças a vocês que me convidaram e graças a essa minha cara metade. Aliás, eu acho que ela é 80%, não é cara metade, não. Ela é 80% daquilo que eu sou, né? E graças a Deus. Tem aqui também meus familiares, né? Minha filha, que é uma sobrinha, que eu chamo de filha. A minha irmã, que é mãe, porque ela que me ensinou. Eu fico muito emocionado, me desculpem, né? Ela que me ensinou as primeiras letras. Quando eu era pequeno, ela me ensinou a ler e a escrever. Eu já comecei o grupo escolar. Você sabe o que é grupo escolar, né? Na nossa época era chamado de grupo escolar, né? Então, já aprendi muita coisa graças a ela.
É a minha irmã mais velha. Bem mais velha. Bem mais velha. Não quero. Tudo bem. Oi? Mas eu não vou falar que ela tem 80 anos, não, porque não é muito correto. Viu? Eu, na minha juventude, dos meus 76, uma das raras oportunidades que eu estou tendo de falar em público, né? E eu quero que vocês, isso que eu vou falar com vocês, é uma abordagem que eu faço para fazermos a conexão do ato médico, da medicina, do nosso corpo humano, da nossa matéria, com aquilo que nós chamamos e somos espíritos. Nós todos somos espíritos. E nós somos imortais. A gente nunca pode esquecer disso. Nós somos imortais e a gente vai procurar saber, sempre, aliás, procurar não esquecer que nós jamais morreremos. Entregaremos esse corpo um dia, mas a gente pode adquirir outros ou pode ascender mais ainda, cada vez mais, no plano espiritual, né? Então, muitas vezes, eu atendo os pacientes e eu sempre abordo com os pacientes aquilo que eu acho importante que ele saiba, né? O nosso pensar é determinante para nossas vidas. O nosso falar também é. E o nosso sentir também é, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu vou explicar para vocês como é que a nossa energia circula pelo nosso corpo. Então, nós temos aqui um esquema, né, que eu começo escrevendo primeiro o coração. O nosso coração é o nosso órgão em que, quando alguém pergunta assim, quem que você é? A gente faz assim, faz esse gesto. A gente aponta para o coração, para esse chakra cardíaco. E a gente aponta para ele e fala assim, eu sou Paulo. Então, o coração é a sede de nosso sentimento, todo, né? Então, o coração, ele é chamado de imperador dos órgãos. Ele é um imperador. Sempre quando alguém pergunta, você me chamou? Você me chamou? A gente aponta para o coração. A gente não fala assim, eu sou Paulo. Não, nunca falo isso. A gente sempre aponta para o coração. E o coração, a energia dele, a energia positiva dele é a alegria, né? Então, a alegria, ela está relacionada com o coração. E o coração, como imperador dos órgãos, por isso que ele está colocado no topo, né? Conseguiu, Nília? Ele está colocado no topo, porque a energia que ele tem de alegria, ele vai encaminhar para o pâncreas. Esses são órgãos vitais. Por que a gente chama de órgão vital? Porque o órgão vital nós não conseguimos viver sem nenhum deles. Se eu arrancar o coração fora, eu deixo de existir como pessoa. Se eu não consigo viver sem o pâncreas, né? E o pâncreas, ele tem uma atividade positiva que se chama capacidade de refletir. Então, quando nós refletimos, a reflexão é dada pela energia que provém do pâncreas. E, em seguida, o pâncreas recebe essa energia que está apontada aqui com essa seta vermelha do coração, e ele vai pegar essa energia e mandar para um órgão que também é vital, que é o nosso pulmão, né? E o pulmão
o que o pulmão nos faz? Ele faz com que a gente tenha a criatividade. Nós somos artistas. Nós criamos. E quando o pulmão recebe essa energia do pâncreas, vocês devem ter visto que tem uma seta do coração para o pulmão. O pulmão não manda a energia dele diretamente só para o pâncreas. Ele manda também para o pulmão. Então a energia que o coração tem, ele manda para o pâncreas e para o pulmão. O pulmão, por sua vez, ele recebe essa energia que nos dá a capacidade de criatividade. Né? A gente procura pensar assim, engraçado. No século passado, até o século passado, e ainda hoje, muitos artistas, muitas pessoas que mexem com a arte, com a criatividade, sofrem de pulmão. É engraçado. Da mesma forma que muitos que são muito ligados à matéria, eles podem sofrer outro tipo de doença. Então é bom que a gente conheça como nós estamos estruturados. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, não, senão a gente vai falar aqui mais ou menos 1 ano e meio. Né? Não temos esse tempo todo. E o pulmão recebe então energia do coração e do pâncreas diretamente e encaminha para o rim, ou os rins. Nós temos 2 rins. Eu nasci com só um. Eu tenho só um rim. Né? E o que acontece com o rim? O rim, qual que é a energia positiva dele? É a coragem. A coragem. Engraçado que a palavra coragem, eu gosto muito de esmiuçar as palavras. Coragem significa agir com o coração. Coragem. Mas quem fornece essa energia da coragem é o rim. Né? E o rim, por sua vez, recebendo essa energia do pulmão diretamente e também, secundariamente também do pâncreas, né? O rim vai pegar essa energia e vai transportá-la para o fígado. O fígado é o general do corpo. O general do corpo. E os generais são pessoas humanas, são pessoas carregadas de muito amor, mas eles são bravos. Eles tanto são bravos que eles fazem a guerra. Não é? Então, a gente tem que lembrar que nós estamos estruturados assim. E, por fim, nós temos a coragem do rim para alimentar os militares, alimentar o fígado. E o fígado, ele tem a ordem, né? Os militares não estão relacionados com a ordem pública, com a ordem de uma nação e assim por diante. Então, o nosso corpo também, nós temos o fígado, que é o da ordem. Só que cada um desses órgãos, ele tem uma energia que eu vou chamar de uma energia que o afeta, que o empobrece, que o enfraquece. Qual é a energia que enfraquece o coração? Que enfraquece, que tira a nossa alegria? A ansiedade. É uma energia ruim? Não. Nós precisamos das energias positivas e negativas. Nós somos o equilíbrio dessas duas energias. Nós não podemos ter somente alegria, nós temos também que ter uma energia negativa que nos equilibra. Então, a ansiedade, ela emana do coração. Né? E daí, essa energia de ansiedade, ela também caminha em direção ao pâncreas. O pâncreas, por sua vez, encaminha essa ansiedade para o pulmão, e o pulmão recebe essa ansiedade indiretamente através do pâncreas,
mas diretamente através do coração. Vocês veem que a seta do coração indica também para o pulmão, né? Então, a alegria, a reflexão, e o que é que incomoda o nosso, que não nos fazem refletir? A preocupação. Então, a preocupação, ela não é que nós nos preocupamos com o nosso pâncreas, por favor, não pensem assim, né? Mas é uma energia. Essa energia do pâncreas, lembra que o pâncreas manda a energia positiva dele para o pulmão e manda também a energia positiva dele para o rim, que é o órgão da coragem, né? Mas a energia negativa do pulmão, e que muitas vezes faz com que nós nos tornemos melancólicos, tristes, a energia negativa é a tristeza. A tristeza enfraquece o nosso pulmão. Por isso que antigamente, hoje é menos comum, ela se manifesta de outras maneiras. Mas muitos escritores, poetas, artistas plásticos, morriam de tristeza ou de tuberculose. A tuberculose enfraquece o pulmão. A tristeza enfraquece o pulmão. Porque tuberculose, eu posso parecer incoerente, tuberculose não é uma doença só do pulmão. Ela é mais comum no pulmão, mas ela pode ocorrer nos ossos, né? E assim por diante. E, seguindo, nós temos agora o rim, cuja energia positiva é a coragem. E o que faz com que a gente não tenha coragem? O medo, né? Então, a energia que acomete o nosso rim é o medo. É engraçado, eu só descobri que eu tinha um rim só em 2019. Por acaso. E eu era um cara medroso quando criança. Eu tinha medo de escuro. Eu tinha medo das pessoas. Continuo tendo medo de escuro? Não. Continuo tendo medo das pessoas? Não. Mas eu entendi por que eu tinha tanto medo. Porque essa energia dos rins, ela é importante para que a gente tenha coragem. E eu procurei ter, ao longo da minha vida, muita coragem. Eu sou um homem tão corajoso que vocês estão diante aqui da minha quarta esposa. Sem coragem. Tem que ter muita coragem, não é? Principalmente com a última. Principalmente com ela, né? Porque eu falo com ela que ela me bate todo dia. Ela não sabe o que está me batendo. Eu sei porque que eu estou apanhando. Então, o que acontece? O medo, ele enfraquece o nosso rim. E o medo também vai esparramar pelo corpo, porque o rim manda a energia dele para o fígado. E manda a energia dele para o coração. Olha só a seta saindo do rim e indo para o coração. Então, o que acontece? Nós somos um todo, únicos. Cada um de nós temos essas energias e temos essas energias positivas e essas energias negativas. Me dá um pouco de água. Está dando para entender, gente? Sim. Estou sendo bastante claro? Dá licença que eu vou umedecer as minhas cordas vocais. Só mais um pouquinho. Não, tá bom. O meu chakra laríngeo, nós vamos falar nele daqui a pouco. Você viu que minha voz até melhorou, estou até sendo ouvido melhor, não é? Então, o que acontece? O que faz com que a gente desordene? A raiva. Vamos supor que eu fique com raiva aqui agora, vocês estão todos sentados bonitinhos, e eu pego essa bengala e jogo em cima de vocês, com raiva.
eu desordenei o ambiente. Eu desordenei as pessoas. Eu fiz com que elas ficassem fora de si, né? Então, o tempo inteiro, nós funcionamos assim, 24 horas por dia, desde quando nós nascemos. Fora o que nós fazemos de outras vidas, não é? Eu não tenho... A minha mediunidade é mais intuitiva. E muitas coisas foram intuídas para mim ao longo da minha vida profissional. E até hoje, muita coisa que eu aplico na minha clínica vem dessa intuição. Então, o que acontece? Nós temos aqui um esquema de como nós funcionamos. E eu começo a trabalhar com os meus pacientes assim. Estejam eles com um problema mental, emocional, estejam eles com um problema espiritual, estejam eles com um problema apenas físico, para eles poderem compreender como é que nós funcionamos. A maioria de nós não conhece, né? Por isso que lá na Bíblia está escrito assim: por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Pereceu como, se a morte não existe? Pereceu no entendimento, na compreensão, na sabedoria. Nós podemos perder o corpo, mas nós não perdemos, jamais podemos perder a nossa sabedoria. Aquilo que nós levamos para outros níveis, né, para outras moradas da casa do meu pai. Não é assim que existe? A gente nunca pode esquecer que nós somos cristãos. Antes de sermos espíritas, nós somos cristãos. E o que rege a gente? Rege a gente as palavras do Cristo. E cada uma dessas emoções, né, tem um significado no nosso físico, na nossa saúde física, mental e emocional e espiritual. Nós temos um significado para cada uma dessas coisas. Pode ser que eu esteja aqui falando coisas que vocês já conheçam. Não tem problema se vocês já conhecerem. Se vocês já conhecerem, estamos fazendo uma aula de revisão, né? Faz de conta que vocês estão estudando de novo aquilo que vocês já sabem intuitivamente, muitas vezes, não é? Então, a gente tem que lembrar que a gente é aquilo que nós pensamos. Pode ser coloca por cima desse. Pega lá e pega, coloca por cima dele. Nós somos feitos de pensamento, de palavras, de sentimentos. Nós temos 7 chakras. É que eu pego. Oi? Não, tá bom. Não, deixa assim, deixa assim. Nós temos 7 chakras. Nós temos o coronário, temos o nosso frontal, temos o nosso laríngeo e temos o nosso cardíaco. Os outros, não vou falar deles, porque os outros estão relacionados com a nossa presença neste plano material, nesse plano em que nós vivemos, né? O coronário é aquilo que nós recebemos diretamente de Deus, né? Quando Deus nos inspira, Ele nos inspira porque aqui tem uma flor, que eu vou chamar de coronário, o frontal, né? Então, o que nós temos que levar em conta? Que aqui nós temos o coronário, mas aqui nós temos a nossa mente. Você fala assim, eu penso. Achando que eu não penso? Não, eu penso sim, eu tenho cabeça. Você aponta para cá, não é? Quando você está preocupado ou ansioso, o que você faz? Você põe a mão assim, ó, para que aquilo te ampare, né? A gente tem que estar amparado, né?
Agora, aquilo que nós pensamos tem influência do frontal, nós vamos usar a nossa laringe. Eu agora estou usando o meu chakra laríngeo para me comunicar com vocês. Então, o que acontece? Nós agimos, e a ação é igual a fala. Né? Agir é igual a falar. E o que é falar? Falar é usar de palavras. E o que é uma palavra? É uma pá que a gente lavra. E se nós estamos fazendo uma lavoura, a colheita é inevitável. E com quem que cada um de nós fala 24 horas por dia? A gente mesmo. Né? Quando você fala assim, pensa assim, eu vou no banheiro fazer xixi? Eu pensei, eu falei comigo mentalmente, eu não precisei de falar em voz alta. Né? Então a gente fala, usa o laríngeo para agir e falar. E usa o cardíaco para sentir. Os nossos sentimentos são aqueles que fazem com que nós alimentemos a nossa fala e alimentamos também o nosso pensar. Vê que a seta ela vai daqui para lá e lá para cá. A mesma coisa aqui, isso aqui é igual àquele, eu poderia ter colocado ali frontal, laringe, a mesma coisa, é o mesmo gráfico. Então o tempo todo, como é que nós ficamos doentes? Por que que nós adoecemos? Porque nós não sabemos pensar, não sabemos falar e não sabemos sentir corretamente. Então, eu agora, esse AVC que eu tive, que eu fui premiado agora logo depois do Natal, meu presente de Natal veio um pouquinho depois, é o resultado da maneira como eu penso, como eu falo e como eu sinto. Não é à toa que eu estou tendo um AVC. É o resultado da minha vida inteira. Agora, diante do AVC, eu tenho algumas atitudes. Ou eu vou reagir, porque eu não sou um AVC. Então eu tenho que agir corretamente, sentir corretamente, não me sentir inútil. Eu não sou uma pessoa inútil. Eu tenho coisas ainda para plantar. Eu tenho palavras que vão lavrar. Palavra. Né? A palavra fala, falação, falo é um instrumento agrícola, que é o dobro dessa altura aqui, que tem uma ponta mais ou menos parecida com essa, só que para a gente poder furar a terra. E com a fala nós estamos plantando. E se nós estamos plantando, a colheita é inevitável. Você plantou, vai ter que colher. Mesmo que você não queira. Ela está ali pronta para ser colhida. Então o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado, porque tem que ter uma coerência entre o pensar, o sentir e o falar, e o agir e o falar, e entre o sentir. E caso contrário, nós adoecemos. Aí vocês podem perguntar assim para mim, poxa, você teve um AVC, onde que você falhou? Ainda não sei. Mas eu estou refletindo. Porque não é o resultado só daquele momento que eu falei alguma coisa, que eu senti alguma coisa, é o resultado de uma vida inteira. De uma vida inteira a gente tem o resultado no nosso corpo. Todo o tempo. Então hoje eu sou o fruto daquilo que eu pensei, senti, falei e agi a minha vida inteira. A minha vida inteira. Quando nós somos mais novos, nós não temos muita consciência de como nós fazemos isso. A gente vai aprender isso com o tempo. É com o tempo que nós vamos aprendendo com a gente mesmo
principalmente com os outros, né? Então, a gente tem que tomar cuidado como pensamos. Porque como pensamos, como agimos e como sentimos, vai determinar uma vida inteira. E o que eu estou fazendo aqui agora? Com 76 anos? Vou lá nada fazer palestra para o pessoal lá, para quê? Para quê? Eu não posso pensar assim. Sabe quem está mais usufruindo dessa palestra toda aqui? Sou eu mesmo. Não estou sendo egoísta, não. Eu não vim aqui para falar para mim, eu vim aqui para falar para você. E também para mim, porque o tempo todo a gente fala para a gente mesmo. Cada palavra pensada, sentida, né? Cada palavra que a gente pensa, que a gente sente, ela reverbera primeiro na nossa vida. O tempo inteiro é assim. O tempo inteiro é assim. 24 horas por dia, cada segundo dessas 24 horas. Então, nós temos que saber que as nossas doenças vêm daqui, de como nós pensamos, de como nós sentimos, de como nós falamos. Cada um ao seu modo. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu já nasci com essa doença. Em qual existência você te criou essa doença? Como que você agia, pensava e falava, né? Na outra encarnação. Muitas coisas não vamos conseguir uma explicação agora, nesse instante. Não vamos conseguir. Para isso estamos todos aqui. Cada um de nós aqui tem essa necessidade de aprender um pouco mais. Temos aqui um jovem ali de óculos, magro, alto, lá no fundo, novo. Mas a maioria aqui, com todo o amor e carinho, uma velharada que não tem jeito. Não é mesmo? Mas nós temos que ser jovens no nosso pensar. Porque, por mais idade que cada um de nós tenhamos, não sei qual a mais velha aqui, não quero que se manifeste também, mas veja bem, nós somos eternos. Eu tenho 76 anos. O que significa 76 anos diante da minha eternidade? Nada! Uma fração de segundo. Não é verdade? Então, nós somos aquilo que pensamos e aquilo que nós sentimos. Né? Aquilo que nós falamos. E palavra é alguma coisa que a gente está plantando. Se a gente está plantando no ambiente, quando a gente fala assim, você aí não está prestando atenção em mim. Eu estou usando uma palavra de uma maneira errada. Né? Estou desestruturando a pessoa. Ela tem o direito de ficar distraída, por que não? Por que não? Eu mesmo já fiquei muitas vezes em palestras, sonolento, sozinho, quase que caindo. Né? O que eu posso fazer? Naquele momento, era o que eu podia ter, podia dar. Né? Mas tudo bem. Um pouquinho de água aqui para abastecer as cordas vocais. Então, eu espero que com isso eu tenha dado uma ideia para vocês como que nós funcionamos em termos de saúde física. Mas nós somos muito mais do que saúde física. Nós somos também saúde mental e emocional. Nunca desprezemos aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Porque nós somos uma estrutura só. E nós temos que lembrar que se nós somos filhos de Deus, e Deus lá no início falou assim, ele pensou,
façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus também tem lá um chakra frontal, tem um chakra cardíaco e tem um chakra laríngeo. Porque se eu fui criado à imagem e semelhança dele, por que ele vai ser diferente de mim? Ou melhor, por que eu vou ser diferente dele? Não é? Nós somos o que somos, mas aquilo que nós também vamos nos construindo ao longo de nossas vidas. Imaginem vocês, eu fico perguntando isso para mim mesmo, que eu virasse para minha esposa e falasse assim, liga lá na Maria de Nazaré, que eu não vou poder dar a palestra não, porque eu estou aqui de bengala, morrendo de dó de mim. Você já pensou? Que sentimento triste de autopiedade? Né? Não quer dizer que eu seja uma pessoa forte, 100% forte todo o tempo. Tem os meus momentos de fraqueza, assim. A minha esposa, a minha irmã, a minha sobrinha, o meu amigo, sabe que tem hora que eu fraquejo. Tem hora que eu falo assim, que coisa. Começa a morrer de dó de mim. Essa autopiedade não é boa. Tá? E a gente tem que lembrar que nós estamos aqui de passagem. Né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Tem desde as regiões umbralinas, negras, pegajosas, né? Que nos prendem por séculos. Né? Eu gosto de lembrar de uma passagem que tem lá no livro, acho que é o 4º livro da série do André Luiz, em que ele fala do resgate de Gregório. Gregório foi papa. Ele recebeu São Francisco de Assis quando ele era vivo. Tá? E, no entanto, quando ele desencarna, ele vai para um lugar negro, pegajoso. Ficou lá só 800 anos para ser resgatado. E o que fez ele ser resgatado? Um sentimento chamado amor. Quem é que nunca se esqueceu dele? Qual elo que ele criou nessa existência dele enquanto ele era papa, que jamais foi esquecida? Ela é a mãe dele, a Matilde. A Matilde, a oração dela durou só 800 anos. A gente reza, ora, e quer o resultado para ontem. Né? A gente quer resultado para ontem. A gente pensa assim, nossa, já estou cansado de ir lá naquele centro espírita, não resolve nada. É porque você terceirizou a sua responsabilidade. A gente não pode terceirizar aquilo que nos compete. É com muito amor e com muito temor que eu estou aqui hoje. Se vocês perguntarem para mim assim, você pensou nisso tudo que você vai falar? Não. Não pensei. Mas como é aquilo que eu penso todos os dias e quem me inspira é Deus. Então, eu não tenho dificuldade para falar. A minha voz não está tão alta como eu gostaria, né? Depois do AVC. Mas eu vou ficar quieto por causa de um AVCzinho. Não. Não vou. Vou lutar. Como eu lutei em toda a minha vida. Poderia agora falar com vocês, olha, já levei um tiro, já tive um problema na coluna, já fiz uma cirurgia cardíaca, descobri que eu tinha um rim só há 5, 6 anos. Oh, coitadinho dele, como você sofre? Sofre. Desculpe uma expressão que eu vou usar aqui, que é meio chocante. Sofre uma merda. Né? Por que nós temos aquilo que nós merecemos e que nós precisamos para a nossa evolução? Nós estamos aqui agora, nesse instante. O maior beneficiado dessa reunião aqui sou eu.
Ah, quer dizer que você veio aqui porque você é egoísta, só pensa em você? Não! Porque eu quero dividir isso com vocês. E quero que vocês tenham plenitude. Agora, uma coisa é eu querer. A outra coisa é cada um de vocês também querer essa plenitude. Por quê? Porque nós somos aquilo que pensamos, sentimos e falamos ou agimos. Eu acho que eu não tenho mais nada para acrescentar aqui. O que eu tinha para falar para vocês. Oh, não levei nem uma hora, né? É só isso. Se vocês quiserem me perguntar. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu quero perguntar. Recentemente eu fiquei diabética, né? Esse ano de 2025. Eu já estava pré-diabética fazia um tempo. E aí, assim, foi uma catástrofe de coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, que agora eu vi esse negócio de preocupação, né? É, preocupação. Mas não é só preocupação. Você lembra que o nosso, no caso do pâncreas, ele tem a emoção dele, que é a reflexão, e ele tem também uma energia que vem do coração, que é a alegria. Então, o que causa mais diretamente uma diabetes é a preocupação, é a ansiedade e a raiva. A indignação. Lembre-se que indignação também é raiva. Né? Quando nós nos sentimos indignos. Nossa, você teve coragem de fazer isso comigo? Você... Eu acho que eu já tinha ouvido falar que era falta de alegria, né? Que, às vezes, a alegria do coração. Então, que vai direto para o pâncreas, né? É. E que já tinha me falado que quem fica diabético é por falta de alegria. E eu achei que não, minha vida estava... Não só de alegria, é preocupação também. O que é preocupação? É você se ocupar antes. Né? Você tem uma viagem para fazer daqui a uma semana. Você pode ficar com a alegria porque você vai viajar, mas você pode deixar que a preocupação te domine. Você se está ocupando antes com eventos que você não sabe que vai existir ou não na sua viagem. Né? Furou o pneu do carro ou do ônibus que você está. Faltou o ar-condicionado no ônibus com esse calor que está fazendo. Né? Ah, eu levo todas as roupas porque eu não sei qual usar. Imagina, vai fazer uma viagem de uma semana e leva roupa para 3 meses. Tipo né? de mulher, né? Não é só mulher não, porque homem também faz isso. E chega lá, usa sempre a mesma roupa. Mas ele levou, ele está prevenido. Por isso que na palavra está escrito assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta ao seu dia o seu próprio mal. O que é o mal? Na minha vida não acontece nada, não tem nada de mal na minha vida. Todo dia você tem que levantar, abrir os olhos, tomar um café da manhã, fazer xixi, cocô. Todo dia você tem que tomar banho. Esse mal não é um mal em si, mas é uma rotina que acaba com a gente. Todo dia você faz a mesma coisa. Tem que trabalhar, porque se não trabalhar você não ganha dinheiro. Se não ganhar dinheiro, você não tem como se sustentar. Este é o mal. Então nós vamos ficar ansiosos por uma coisa que vai acontecer na vida da gente todos os dias? Não. Ah, mas se eu não trabalhar agora aqui, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Para a eternidade, isso não tem valor nenhum. Porque lá onde nós vamos, a gente tem que trabalhar também. Mas é uma coisa que nós não devemos ficar ansiosos por isso. E quando a pessoa fica muito ansiosa, fica muito preocupada, ou então tem muita indignação, ela fica diabética. Não necessariamente por isso. Porque você pode também ter sido diabética
Porque você já veio programada para essa vida por coisas que você fez lá no passado. Eu não sei o que você fez. Nem posso ficar, talvez você tenha sido isso, aquilo. Que é isso? Eu não tenho esse direito de fazer isso. Cada um de nós é que tem que olhar para dentro de si mesmo e saber o que é que nós temos. Uma coisa... Mas me ajudou muito a doença. Oi? Mas a doença me ajudou muito. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui em público, que eu mal digo para pessoas, talvez os meus familiares aqui presentes, eu tratei um câncer. Eles não ficaram nem sabendo. Estou curado. Por quê? Eu vou falar uma coisa importante para vocês aqui. Você pode ter qualquer doença, mas a doença não pode ter você. Como é que a doença tem a gente? Quando ela ocupa as nossas ações, o nosso agir, o nosso sentir, o nosso falar, o nosso pensar. Aí a doença tem você. Não é você que tem, você está achando que você está com câncer, que é isso? O câncer tem você há muito tempo, porque já dominou você completamente. Entendeu? Então, lá na minha clínica, eu falo isso para meus pacientes. Você pode ter o que você quiser, mas a doença não pode ter você. Porque se você permitir que a doença tenha você, você vai sucumbir a ela. Nossa, quanta coisa eu já passei. É porque eu sou um cara de sorte? Não, sorte não existe. Como também não existe azar. Existe aquilo que nós pensamos, sentimos e falamos. Esse é o tripé da nossa vida. É o sentir, o pensar e o falar. Né? É só isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, gente. Se alguém quiser fazer alguma. Ela é a minha Matilde. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu agradeço, então, a vocês todos por terem acordado mais cedo no domingo, né? Se bem que eu acordo cedo também no domingo. E estarem aqui me ouvindo. E eu espero ter contribuído minimamente para que vocês possam ter uma compreensão daquilo que nós somos constituídos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele pensa, Ele sente e Ele age. Eu agradeço a todos. Antes de fazer a prece final, a Terezinha vai sortear 3 livros para quem estiver aqui dentro. O número de 1 a 40, por favor. 1 a 40? 39. 39? 39. 40 é o senhor, 39, então é ele que está sentado ali. Outro número, mas é. 25, veio na minha cabeça. 25, eu sou 20, 23, 24, 25. Cidinho, mais um. 12. 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E agora eu vou E convidar... agradecer, né, a turma da presença de todos vocês aqui, né? A gente faz o sorteio dos livros, né? Sim. Para animar vocês a virem mais. Ganham sempre. Eu quero agradecer muito, porque isso assim, é a base da nossa vida, né? Sim. O que o senhor nos trouxe, muito, muito importante, né? Todas essas considerações. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive. Eu sempre tive vontade de fazer palestra. Eu vou dizer para vocês uma coisa, é a primeira vez que eu faço. Muito
muito bem. Embora tenha sido professor, dava aulas na faculdade e trabalhei durante o meu curso de medicina todo, eu nunca tive oportunidade de falar para uma plateia tão seleta e tão atenta, né? Eu agradeço a todos vocês. Gratidão, viu? Muito obrigada. Eu vou convidar o Irani para fazer a prece final para a gente. Pode ser, Cíntia? Foi bom? Deixa eu dar o microfone para ela, né? Seja essa a primeira de muitas. Quer convidar para uma abordagem dessa, muito interessante, esse cursorama que fez reflete muitas coisas, inclusive já pensadas, muito bem colocadas. Agora, no momento, me deixei levar por decepção, raiva e